Os nomes dos tempos verbais em inglês às vezes parecem um código secreto, né? Bom, esta análise aqui foi feita para decifrar exatamente isso. O nosso objetivo é simples: transformar essa confusão toda em clareza, mostrando o sistema lógico que, sim, existe por trás desses nomes. Pois é, Present Perfect Continuous. O que é isso, né? Um nome desses pode assustar um pouco, não pode? Mas e se por trás de todos esses nomes existisse uma lógica bem simples, quase como uma fórmula? É isso que a gente vai descobrir. No final, nomes complexos como este aqui vão fazer todo sentido. Pode acreditar. Então, o nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com essa ideia do quebra-cabeça, depois olha para as peças fundamentais, os tempos básicos e as formas especiais. Daí vamos juntar tudo isso para construir os tempos compostos. E no final, usar esse conhecimento para decodificar o sistema de vez. Vamos lá, então. A primeira coisa para a gente entender é que os tempos verbais em inglês se organizam em famílias. Pensa assim, são 4 grandes grupos: Simple, Continuous, Perfect e a combinação deles que é o Perfect Continuous. Cada um deles tem uma função bem definida. E olha, este aqui é o ponto-chave de tudo. O objetivo não é ficar decorando uma lista infinita de regras de jeito nenhum. A ideia é reconhecer os padrões. Porque quando se entende o sistema por trás dos nomes, a necessidade de decorar, bom, ela simplesmente some. É um jeito muito mais poderoso de aprender. Tudo começa por aqui. Antes de qualquer complicação, existem 4 tempos que são a base de todo o resto. E para manter tudo bem claro, a gente vai usar sempre o mesmo verbo como exemplo, o to go, que é o nosso ir. E aqui estão eles: presente, passado, futuro e condicional. Simples assim. Eles são o nosso primeiro ingrediente da fórmula, sabe? Definem o tempo central da ação. Go, went, will go, would go. Direto ao ponto. Essa aqui é a nossa base. Ok, já temos a nossa base. Agora, a gente precisa de mais 2 ingredientes que são essenciais. São 2 formas especiais do verbo principal que vão permitir que a gente crie todos os tempos compostos e adicione, assim, novas camadas de significado. Presta bem atenção aqui, porque essa distinção é fundamental. De um lado, o particípio presente, que é aquela forma com ing, going. Do outro, o particípio passado, a famosa terceira coluna daquelas listas de verbos, sabe? Que no nosso caso é gone. É bom guardar bem essas 2 formas, going e gone, porque elas são a chave para entender todo o resto. Certo, agora vem a parte legal. Vamos começar a combinar nossos ingredientes. É aqui que a lógica do sistema realmente começa a brilhar, sabe? E vamos começar pela família dos tempos contínuos. Essa aqui é a regra de ouro. Sempre que a palavra continuous aparecer no nome de um tempo verbal, a estrutura vai ser exatamente esta: uma forma do verbo to be e logo depois o verbo principal com ing. Não tem exceção. Falou em continuous, pensou em be mais ing. E olha só o sistema em ação. Repara como o tempo do verbo to be é que define o nome completo do tempo verbal. Se o to be está no presente, como em is, o resultado é o present continuous. Se ele está no passado, como was, vira past continuous. E a palavra going? Fica ali, igualzinha, nunca muda. A lógica é super clara e consistente, né? Bora para a segunda grande fórmula. Agora a palavra-chave é perfect. Se um tempo verbal tem perfect no nome, ele sempre vai seguir essa estrutura. Uma forma do verbo to have mais o particípio passado, aquela nossa terceira coluna. E o padrão se repete. Olha que legal! Em todos os tempos da família perfect, o verbo principal fica travado na forma do particípio passado, no nosso caso, gone. O que muda é a forma do verbo auxiliar to have. É ela que vai dizer se o tempo é present, past ou future perfect. Ok, a gente já viu a fórmula do continuous e a fórmula do perfect. Então, a pergunta que fica é o que acontece quando a gente junta as duas? Como é que se criam os tempos mais complexos, os perfect continuous? A resposta é uma combinação muito elegante das 2 fórmulas. Pensa comigo. A fórmula perfect, que é have mais o particípio passado, ela é aplicada primeiro. E ela se aplica em quem? No primeiro verbo da fórmula continuous, que é o verbo to be. E qual é o particípio passado de be? É been, certo? E o que sobrou da fórmula do continuous? O verbo com ing. Então, juntando tudo, o resultado final é have been going. Faz sentido, né? Ah, e um ponto importante, não precisa se preocupar em sair usando todas essas combinações. Sério, formas como Future Perfect Continuous ou Conditional Perfect Continuous são bem raras na prática. O ganho real aqui não é decorar cada uma delas, mas sim pegar a lógica do sistema. É isso que importa.
Bom, agora vamos aplicar isso tudo na prática. Vamos pegar um exemplo que geralmente causa bastante confusão e usar a nossa lógica para desmontar ele e entender de uma vez por todas. Ok, olha bem para essas duas frases. Na primeira, I have been here, o que a gente tem? Have mais o particípio passado do verbo to be, que é been. Essa é a fórmula exatinha do present perfect. Agora, na segunda frase, a gente tem a mesmíssima estrutura, have been, só que foi adicionado um verbo de ação com ing, waiting, e é essa adição que transforma o tempo verbal em present perfect continuous. Então, o ponto crucial é este. A estrutura have been, sozinha, é simplesmente o tempo present perfect do verbo to be. É só quando a gente acrescenta um segundo verbo, um verbo de ação terminado em ing, que a estrutura vira o present perfect continuous. Percebe como a lógica dos nomes reflete perfeitamente a estrutura da frase? É isso. E é assim que aquilo que parecia um código super complexo se revela, na verdade, um sistema lógico e bem previsível. A pergunta agora muda, né? A partir de agora, a gente tem um sistema na mão. Então, qual vai ser o próximo tempo verbal a ser decodificado?